Nós estamos aqui com um momento de superação para você aí de casa. Nós aqui, essa tarde, queremos mostrar para vocês que é possível viver um novo tempo, viver uma nova história. E eu estou aqui hoje, essa tarde, com uma honra muito grande que Deus me presenteou com o missionário Caio, né? Tenkini. E essa tarde ele vai contar para vocês um testemunho para cura, para libertação da sua vida. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Momento de Superação. Eu que agradeço, fico muito honrado, muito feliz, missionária, por esse privilégio. É um prazer imenso estar aqui nesse ambiente que é uma sala de adoração, uma sala onde muitos testemunhos que eu creio que Deus vai falar, vai bradar e vai edificar muita gente. É uma honra para mim. Amém. Então agora a gente, quer ouvir um pouco do testemunho dele. Ele que viveu milagres e curas, da parte de Deus. E nós queremos ouvir um pouco. Perfeito. Bom, gente, muito prazer para você que não me conhece, assim como bem como a missionária falou, Caio Tenkini. Nasci, me criei em São Paulo, Tenho atualmente 22 anos e Deus estabeleceu uma promessa, missionária, de que eu viria para cá. Eu não sabia que eu viria para cá, mas quando Deus ele determinou, as coisas foram se afunilando cada vez mais e eu tive ciência de que algo aconteceria, um rebuliço aconteceria e que Deus me levaria para um outro lugar. O interessante é que no ano de 2017, eu estava muito conhecido como aquele crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Estava me sujeitando a irresponsabilidades no sentido de bebida, no sentido de sair para as festas e depois no sábado e no domingo, um crente santo, um crente que adora, um crente que faz as pessoas chorarem através do louvor. E pela misericórdia, Jesus me usava para curar vidas, mas eu não era curado. Eu não era restabelecido, eu não era renovado. Eu era alguém que era somente um instrumento usado pelas mãos do Senhor. Era uma pessoa que não conhecia do meu chamado, eu não sabia da minha história. Até que no ano de 2017, no dia 11 de agosto, eu nunca me esqueço, 11 de agosto de 2017, eu estou jogando bola depois da escola e, por incrível que pareça, eu acabo levando uma pancada no momento do jogo e, por incrível que pareça também, eu não desmaio, mas aquela pancada me baqueou. Quando eu me levantei, eu fiquei com raiva do rapaz que acabou dando um chute. Não foi porque ele quis, mas eu acabei ficando com raiva daquilo. E fui para cima dele. Naquilo que eu fui para cima dele, eu senti como se minha cabeça estivesse... Meu cérebro estivesse descolado da cabeça. Meu Deus. Ficava chacoalhando dentro da minha cabeça e eu me preocupei com aquilo. No mesmo momento eu me sentei, liguei para o meu pai e falei: pai, pelo amor de Deus, me busca porque eu bati a cabeça, estou sentindo dor e não estou conseguindo entender o que é. Sim. Me levou direto para o Hospital América, muito conhecido em São Paulo, na região de Mauá, onde eu moro. Já ouvi falar. E fiz uma tomografia. Quando eu fiz uma tomografia, esperei 1 hora. Em seguida, a doutora ela me dá o diagnóstico e fala assim: Caio, você tem um cisto de 7 centímetros do lado esquerdo da sua cabeça. É conhecido como cisto de aracnoide. E pode ficar tranquilo, ele é benigno, mas eu vou te encaminhar para um neurocirurgião e ele vai te avaliar melhor. Você vai fazer uma sequência de exames e vai ter uma avaliação melhor a respeito do seu cisto. Meu pai estava junto comigo, meu pai muito preocupado. Ele olhou e falou assim: meu Deus do céu, caí agora. Naquele momento que a doutora tinha falado aqui, eu falei: meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso. Ela me informou que eu nasci com aquilo e se desenvolveu com o tempo. Então, se eu não tivesse levado a pancada, eu nunca saberia, missionária, que eu teria um cisto do lado esquerdo da minha cabeça. Até hoje eu tenho. E interessante que durante todo aquele tempo, de agosto até novembro, eu comecei a sentir dores consecutivas de cabeça. Eu não conseguia dormir. Eu só dormia à base de Dramin na veia. Eu tinha que ir praticamente 2 a 3 vezes na semana no médico para tomar injeção, para tomar remédio na veia para conseguir descansar. A partir daí fiz várias sequências de ressonância, de tomografia. Já passei diversas vezes com os neurocirurgiões. Um já me disse: Caio, você está tranquilo, pode ir de boa, você está tranquilo, pode voltar a jogar bola, que era o que eu gostava. Mas depois que eu jogava bola, eu sentia dores de cabeça piores do que o que eu sentia antigamente. Até que no dia, já pulando bem, no dia 3 de novembro de 2017, missionária, de madrugada eu dormindo na casa dos meus tios, eu acordo com a pior dor de cabeça que eu pude sentir em toda a minha vida.
A pior dor de cabeça. Meu Deus. Eu lembro que para onde eu ia, eu levava uma caixa de remédio para dor de cabeça, porque eu sabia que se viesse, era só tomar e melhorava. Mas ali estava tão intenso, estava tão ruim de se manter até em pé, que novamente eu ligo para o meu pai e falo, pai, pelo amor de Deus, me busca. E naquele dia, eu fiz minha última oração missionária para Deus. Falei, Senhor, prepara o coração do meu pai, prepara o coração da minha mãe, porque eu não sei se eu passo de hoje, não. Aí você levou um choque e pensou que ali já era seu fim. Eu já estava achando que ali eu ia ter um piripaque, achei que eu ia cair duro no chão, Meu Deus. porque eu estava assim, já numa náusea, parecia que eu estava fora da minha realidade. Sim. Era difícil de explicar o que eu estava sentindo naquele momento. Sim. Então, eu liguei pro meu pai, ele me levou em casa e falou, filho, eu vou te dar um último remédio, tarja preta, eu não queria lhe dar, mas você vai ter que tomar. Se não passar, não tem jeito, eu vou ter que te internar. Sim. Tomei um remédio muito conhecido, Tramal. Sim. Tarja preta doído quando eu tomei aquele remédio. Muito forte demais. E também leva a gente a ter uma sonolência, né? Sim, com certeza. Eu lembro que em 10 minutos, missionário, eu tomei aquela medicação e eu simplesmente, das 6 da manhã, eu só acordei meio-dia. E você estava tomando um medicamento que é pós-cirúrgico. Sim, né? sim. Esse medicamento é um medicamento que toma no último caso, né? Com certeza. E ali, a preocupação do meu pai já foi grande, porque ele falou, filho, se você tomou esse remédio e não passou, é porque o negócio está se agravando. Sim. E eu fui aquela foi a última vez. Meu pai, quando eu acordei, ele olhou para mim e falou assim, filho, e aí, passou? Falei, pai, tá pior. Meu Deus. Piorou, me leva em nome de Jesus. Ele teve que me vestir, porque eu não estava conseguindo mais nem sequer olhar para o teto, eu não estava conseguindo mais mexer os olhos. Ele me levou até o carro e eu falava, pai, anda devagar, porque parecia que minha alma estava saindo do corpo e voltando. Isso eu não consigo explicar. Era uma coisa horrível. Não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Sim. Não desejo. Então, missionário, meu pai, ele me encaminha até o Hospital Brasil, na região de Santo André, muito conhecido também em São Paulo. E já me colocam na cadeira de roda, já tiram todas as minhas roupas e me preparam para ir para o centro cirúrgico. Porém, antes, eles falaram assim, cara, a gente vai fazer uma última ressonância. E essa é com contraste, uma bem pesada também, dá muita náusea, já estava ruim. Falei, não, tudo bem, vamos fazer. Assim que me encaminharam, entrei dentro daquele tubo, né? Sim. Passei em torno de uns 10 minutos lá, me tiraram de lá e daqui a pouco, em 1 hora, os 2 melhores neurocirurgiões da rede chegam e falam para mim, Caio, a sua cabeça, até a tampa dela tá cheia de sangue. Meu Deus. Você vai ter que fazer uma cirurgia. É uma cirurgia um tanto quanto delicada, porque eu faço parte das estatísticas de poucas pessoas no mundo que fizeram essa cirurgia. Ela é muito rara, muito. Tem casos realmente agravantes que a pessoa abre a cabeça para ter que fazer uma cirurgia como essa. Meu pai. E já me encaminham, chego no centro cirúrgico lá antes da cirurgia, eu falo, pai, ora por mim. Meu pai tava tremendo, meu pai tava muito afoito com a cirurgia, porque o doutor já tinha dito que era algo... Sim, só perguntando assim, quanto tempo durou esse período dessa dor? Aí você já tinha também parado suas atividades? Bom, eu era muito teimoso. Durante 3 meses, de agosto para novembro são 3 meses, né? Sim. Então, durante 3 meses eu continuei bebendo, continuei fumando, continuei indo para as festas, continuei jogando bola. E isso mesmo com dor. Na minha teimosia, eu acabei sentindo fortes dores de cabeça, acabei quase morrendo, para ser mais realista. Sim. Então, naquele dia, 4 de novembro de 2017, quando eu fui encaminhado para o hospital, os médicos fizeram a cirurgia, eu acordei, a cabeça enfaixada, eu lembro que eu olhei para o teto, e a primeira coisa, eu como um bom crente, como nós crentes somos, Sim. comecei a sentir fome. Primeira coisa que eu falei. Então, senti muita fome, comi, passei 3 dias em UTI, tudo certo, missionário, estava tranquilo. E o doutor falou para mim, Caio, seu quadro está ótimo, você vai descer para o quarto de observação. Eu, muito fraco, quando eu desci, eu lembro que eu tomei 2 litros de água, eu estava tomando muita água, eu estava somente à base de soro. Meu irmão estava cuidando de mim dentro do quarto. Eu já não estava mais com aquela mangueirinha do dreno, já tava mais, minha cabeça só estava enfaixada, mas no restante estava normal. E eu fui, na minha ousadia, querer se levantar para urinar. Isso muito fraco mesmo, mas até o presente momento eu estava tranquilo. Me levantei, fui até o banheiro. Eu lembro que eu levantei a tampa da privada, missionária, e quando eu dei uma piscada fundo e na segunda eu desmaiei, bati o lado da cirurgia quando eu caí no chão. Meu Deus.
Nessa, eu acordo, já no chão assim, muitos médicos, muitos doutores, meu irmão, meu pai, ajoelhado, ele gritava de se espernear dentro do banheiro. Acorda o meu filho, colocava a mão no meu peito, acorda o meu filho, Senhor. E não aceito perder ele porque ele é promessa tua. Eu coloquei ele nas tuas mãos. Ele é promessa tua. E eu lembro que eu comecei a acordar e minha vista embaçada. Eu tive uma visão. Eu vi uma mão descer do teto do banheiro. Não era a mão do meu pai. Não era a mão de médico. Não era a mão de enfermeiro. Jesus. Era uma mão que se estendeu sobre o meu corpo e me arrepiou da cabeça aos pés. E uma voz do lado esquerdo do meu ouvido, como eu nunca sequer esqueci, missionária. Nunca esqueci daquela voz. Parece que eu ainda consigo ouvir ela ainda, sabe? Sim, foi forte. Falou, se levanta, Caia, porque eu ainda tenho promessa contigo na terra. Aleluia, glória a Deus. Quando eu passei a ouvir aquela voz, parece que minha visão ela voltou à normalidade. Eu falei, pai, pode me levantar que eu tô bem. Ele, não, vai ter que fazer outra ressonância. Eu falei, tudo bem, eu posso até fazer, mas eu garanto pro senhor que vai estar tudo certo. Me encaminharam novamente para fazer uma ressonância, já findo por aqui, missionária. E o doutor chega no outro dia e fala, Caio, tá tudo certo com você. Não tem nada. Nem parece que você bateu a cabeça. Meu pai, porque eu tava depois de ter já batido a cabeça por 2 vezes. 2 vezes. E ainda na hora mais sensível, né? Que você certeza. tinha acabado de fazer a cirurgia, bate a cabeça de novo. Com certeza. E a preocupação do meu pai era tão grande porque eram somente 3 dias recentes de cirurgia. Sim. Então ele imaginou o seguinte, vai ter que abrir a cabeça dele de novo. Vai ter que, não sei, né? E ele estava imaginando que estava sangrando ainda, que teria que abrir para, não sei, fechar, cicatrizar alguma coisa. Mas as mãos do médico dos médicos tinham me segurado naquele dia. Sim. Como eu havia falado, dentro daquele banheiro, eu tive uma visão e ouvi a voz de alguém, e era o próprio Deus falando comigo. Então, até hoje, eu carrego a marca dessa promessa. Até hoje, eu carrego a marca desse processo que eu gosto muito de comentar, que eu sempre me arrepio. Eu sempre me lembro como se eu tivesse batido a cabeça de novo e sempre relembrasse daquela fase. Sim. Então, a parte do meu testemunho que marca a minha vida é essa, de ter visto uma mão e de ter ouvido uma voz do lado esquerdo do meu ouvido dizendo que eu tenho uma promessa e que era para eu me levantar. Glória a Deus. E aí, a partir daí, você foi curado, né? Foi rápido que o médico disse para você, né? Sim. Então, você recebeu 2 milagres, né? Com certeza. A promessa de Deus, a visita, né, do Espírito Santo sobre a sua vida, Com certeza. né? E uma cura. E o que você fala pro pessoal lá de casa? Qual a mensagem que você deixa pro pessoal lá de casa? A mensagem que eu deixo é, deixa de ser teimoso. Porque quando Jesus ele lhe aperta, é para você entrar no eixo. O meu maior problema foi que eu não dei ouvido para aqueles que mais me amam, que é meu pai e minha mãe. Eles diziam para mim, Caio, meu filho, você tá no caminho errado. Mas eles não poderiam fazer nada, porque eu tava passando por um deserto, uma fase que era eu e Deus. Então, essa segunda oportunidade que Deus me deu, missionário, de estar aqui hoje, frente a frente contigo, é somente para dizer que quando Deus tem promessa, o inimigo pode até tentar tocar, pode tentar matar, pode tentar destruir, mas aquilo que Deus levantou não tem Satanás, não tem demônio nenhum que pode derrubar. Aleluia. Então, se você tem uma promessa como eu também tenho, se você tem uma chamada ministerial, pode até não ter, mas esteja nos caminhos do Senhor. Tua casa é uma casa de oração. Não permita com que o teu filho, a tua filha, que a tua família se perca no meio do caminho. A oração de uma mãe, de um pai, ainda tem efeito. E eu tô aqui, resposta de oração de alguém que estava de joelho orando por mim. Aleluia, glória a Deus, Glória né? a Eu Deus. quero agradecer, né? Você por estar aqui essa tarde, nos prestigiar. E deixo para você aí de casa, viva as promessas de Deus. Viva um novo tempo sobre a sua vida. Deus tem uma nova história para você. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos siga aí, Vânia Rezende. E siga também o pastor Caio, né? Esteja aí né? Ele tá aí sempre nas redes sociais, cantor, adorador. Sabe por que Deus permitiu tudo isso na vida dele? Porque vocês não têm noção. A partir de agora, vocês vão ter noção e vão seguir ele, porque Deus usa ele muito na terra. Agora sim, ele tem vivido as promessas de Deus, né? É um profeta, um adorador. Amém? Que Deus abençoe.